Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Visão Atípica. E hoje eu vou trazer o tema do arroto. Isso mesmo que você ouviu, do arroto. Às vezes é aquela palavra que a gente nem gosta muito de ouvir, né? Isso porque culturalmente nós aprendemos que arrotar é falta de educação. Mas no contexto atípico, isso é um pouco mais amplo. Conforme as crianças foram crescendo, eu comecei a notar que a incidência dos arrotos em casa estava muito alta. E aí eu comecei a me preocupar um pouco com aquilo e eu fui levar essa demanda para as terapeutas que eram responsáveis pelos meus filhos. Naquele momento, elas disseram para mim que, claro, que elas poderiam ajudar com esse momento, mas que eu também, como mãe, pudesse visualizar que existia sim o lado da criança atípica, mas também o lado da criança mesmo, que tinha seus processos de crescimento e de evolução. Então, eu comecei a compreender melhor que muitas vezes, por mais que a gente tentasse conversar com os dois a respeito desse assunto e não vinha o resultado, eu comecei a compreender que isso não se tratava apenas de conversa de comunicação verbal, ou até mesmo de comunicação imagética, né? Que é aquela por imagem, que eu também gostava muito de usar com eles. Mas isso se dava muitas vezes até num contexto de ausência ou dificuldade de consciência corporal. Então eu comecei a me perguntar como que eu poderia acessá-los nesse sentido, como que eu poderia mostrar para eles que existia sim uma maneira de contornar esses arrotos ou então diminuir um pouco o barulho. Eu pensei em usar o recurso da música. E não, eu não sou música, mas eu sei cantarolar. E aí eu lembro que eu comecei a rabiscar letras de música, comecei a cantarolar para poder ver se vinha alguma melodia e foi acontecendo. Ela foi saindo um pequeno verso, uma estrofe, digamos assim, para poder ajudá-los nesse momento. Então, não só a música, como também o gestual ajudou bastante. Basicamente, a música é assim. Sinto o empurrãozinho da barriga até a garganta, mas eu ponho a mão na boca porque passa e não espanta. Estou aprendendo e ponho a mão na boca. E se o barulho vier com muita força, o que eu não controlo, posso amenizar. Cante essa canção para se lembrar. Cada criança é única. Então, o que eu tô mostrando aqui foi algo que deu certo aqui em casa. Mas é claro que conforme eu fui também mostrando a música para as crianças e elas foram se apropriando dos gestos e entendendo um pouquinho mais essa questão da consciência corporal, os arrotos tenderam a diminuir. Só que em alguns momentos, no caso do meu filho Daniel, até que essa incidência voltou um pouco. Mas hoje, com a idade que ele consegue, digamos assim, entender um pouquinho mais quando a gente conversa sobre o assunto. Então, geralmente, eu converso. Até porque, para a idade dele, a conversa funciona melhor. Naquela época, a música funcionava muito melhor que uma conversa. É sobre isso que se trata. Não existe uma fórmula mágica. Então, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu momento e tem a sua forma de interpretar e interagir com o mundo. Se você se identificou com o conteúdo desse vídeo, coloca aqui nos comentários, dá um joinha para poder fortalecer o canal. Eu agradeço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!